Amém, amadas. Ali em Malaquias 3:13, o título da minha Bíblia fala: a diferença entre o justo e o perverso. As nossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Quando eu estava orando para o Senhor, né, que eu estava falando para vocês. Falou no 18. No 18. Ali fala, né, que a gente olha a vida das pessoas, dos ímpios, a gente olha as pessoas que nem falar delas, que nem eu estava falando, né, como elas têm palavras duras e não tem aquele coração de assim, Senhor, eu vou cuidar com as minhas palavras, eu vou cuidar do que eu falo, porque hoje em dia, assim, as pessoas querem lançar só palavras que não pensam assim, aquela palavra pode magoar um irmão, aquela palavra magoa aquela menina que saiu chorando, que nem a minha filha, tudo que ela escuta, né, ela absorve para ela e aquilo ali faz ela assim, ficar triste, faz ela assim, ficar amargurada assim, na vida, porque as palavras, quando a gente começa a escutar, ela dói mesmo no nosso coração, né? Que pessoas que não medem realmente as palavras no que falar. Aí muitas vezes a gente pensa, nossa, quantas pessoas de coração duro, quantas pessoas de coração que não pensam assim, tá junto orando, tá junto ajudando as pessoas. Só que, né, aí quando eu estava lendo em Malaquias, né, o Senhor mostrando a diferença do justo, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Porque aquela pessoa que às vezes a gente pensa assim, né, ali no começo vem o questionamento, né, que as pessoas questionam, né, o Senhor dizendo que, né, o que temos que falado contra ti, vós dizeis que é inútil servir a Deus. Muitas vezes a gente, né, eu lendo esse texto, aí eu estava pensando, nossa, a gente questiona o Senhor, né, dizendo, meu Deus, por que, Senhor? Tantas coisas já acontecem com nós, mas os ímpios, eles prosperam. Os ímpios têm felicidade de aparência, né? Porque realmente, assim, a felicidade realmente, né, que nós conhecemos, que nós temos, aquela paz, só o Senhor Jesus que pode dar para nós, né? Só Ele nos preenche de verdades, Ele que nos cura. Por isso que quando eu estava lá na fábrica, né, ou no momento que a gente está na nossa vida, eu estava assim, nossa, Senhor, né, a minha filha saiu daquela maneira chorando da fábrica, mas o Senhor já logo dá uma paz no nosso coração, o Senhor já logo, né, coloca, né, esperança em nós. E ali fala, e quando eu estava lendo ali no 17, fala que nós somos um tesouro tão precioso para o Senhor, porque agora no momento a gente, né, pode achar assim, a gente não vê algo bom para nós. Mas o Senhor ali fala, o Senhor diz, né, que naquele dia que Ele preparou para nós, Ele vai nos poupar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos separar, porque Ele fala que o nosso nome está escrito no livro da vida, no memorial, né, aos que temem ao Senhor. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor.
e para os que lembram do seu nome. Por isso que, né, quantas vezes na nossa angústia, né, a gente, né, lembrar do Senhor. Digo assim, Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Senhor, eu não quero perder o temor que eu tenho a Ti, o amor que tenho a Ti, e obedecer também ao Senhor. Porque, né, a gente acha, porque Ele fala, né, inútil é servir ao Senhor. Mas não é inútil. A gente sabe que não é inútil. A gente sabe que futuramente Deus tem preparado algo tão maravilhoso. Pode ser amanhã, pode ser o ano que vem ou mais para frente. Deus sabe, mas Deus está preparando. Deus já sabe o dia certo, o momento certo, né? Para aqueles que amam e obedecem a Deus. Por isso que, né, não é inútil. Quando eu li isso ali, eu disse assim, nossa, Senhor, jamais, nunca é inútil te servir. Nunca é inútil escutar a tua palavra. Nunca é inútil a gente estar de madrugada, estar buscando e orando ao Senhor. Porque, ai meu Deus, acordar de madrugada, quanto sono que não vai me dar durante o dia? Não dá, não dá. Quando a gente acorda para orar, né, Leia, né, pastora? A gente acorda para orar. E se a gente achar, meu Deus, quantas horas estou perdendo aqui? A gente não perde, a gente só ganha. Porque depois que a gente volta a dormir, e a gente dorme assim, um sono assim, ó, de descanso, um sono. Eu falo isso porque eu tive experiências assim, ó. Eu disse, meu Deus, durante a semana, depois outro dia eu tenho que acordar cedo. Meu Deus, eu acho que se eu dormir meia horinha, foi a meia horinha das 7 horas da noite inteira que a gente dorme, de tanto descanso e paz que o Senhor coloca no nosso coração. Né? Por isso que, como é gostoso assim buscar o Senhor, como é gostoso estar lá em intimidade com Deus, conversando com Ele. E quando a gente abre a palavra, a gente lê ali o que a gente é um tesouro para Ele. A gente é precioso para Ele. Aí eu tirei foto. Pastora, eu tirei foto do que eu abri aqui, aí eu mostrei para minha amiga. Leia com o tempo o que está escrito aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui não é em vão. O que nós estamos buscando aqui não é em vão. Porque a gente, assim, não podemos estar com o nosso olhar. Ai, meu Deus, a minha família, tu vês cada um que me critica. Ai, cada um que fala. Ai, cada um que está me apontando o dedo, me acusando. Mas a gente, né, não pode perder a esperança e jamais, né, esquecer que o nosso Deus, nós somos separados dele. Nós somos escolhidos dele, nós somos filhos dele. Amém. Né? E depois eu vou ler lá em Malaquias 4, que, né, como Deus toda a vida está colocando algo de esperança no nosso coração. Eu quero ler algo que está aqui é uma Bíblia de linguagem de jovem, que o título está falando assim, ó, não duvide da bondade de Deus. O povo estava se queixando de Deus e dizendo que não valia a pena servi-lo e que obedecer à sua palavra não adiantava nada na vida. O povo achava que Deus não tratava as pessoas más de forma diferente de como tratava as corretas. Os israelitas pensavam que Deus era injusto. Entretanto, Deus disse ao povo para ele: tem um livro de registro onde estão escritos os nomes de todas as pessoas que o amam e obedecem às suas leis. Nessa vida, você nem sempre vê uma pessoa má sendo castigada. Isso dá a impressão de que os maus acabam prosperando e seguindo adiante com todas as maldades que praticam. Mas Deus estava dizendo para o seu povo que chegará o dia do acerto de contas. Amém. Quando ele está cara a cara, tanto com os que o amaram e lhe obedeceram, tanto com os que praticaram maldades. E amaram e lhe obedeceram, praticam maldades. E nós lemos a palavra de Deus, porque está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palha, como todos os maus foram consumidos pelo fogo do seu julgamento. Amém, amadas? Amém. Ali a palavra de Deus fala
não duvide da bondade de Deus, né? Assim, na nossa vida que a gente fica olhando assim, os ímpios prosperam, eles são felizes, mas chegará o dia que nós estaremos no tribunal do Senhor, cara a cara, e ali, né, Deus vai mostrar, Ele vai demonstrar o amor dele daqueles que amam e obedecem, porque aqueles que praticam o mal, não acham que vão ficar sem julgamento, e eles serão julgados também, né? E o julgamento deles, se não tiver arrependimento, se eles não voltar a buscar ao Senhor, porque, né, a palavra de Deus está ali, mas basta cada um decidir se quer realmente trilhar o caminho, né, de estar com Deus ou estar, né, no caminho do mundo, né, na perdição. Porque o próprio Jesus falou, existe só um caminho. São dois, mas só um leva a Jesus. Né, muitas vezes a gente vai falar alguma coisa do Senhor, todos acham que tem Deus. Né? A palavra do Senhor diz, lá em 1 João, fala que esse versículo eu acho bem forte e muito importante, porque a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus não odeia seu irmão. A gente escutou na ministração da pastora de segunda-feira que a raiva vem no coração da gente, mas a gente não pode manter aquela raiva. Isso é uma verdade, porque assim, quando ela falou, eu disse, meu Deus, é verdade, Senhor, porque realmente, nós somos falhos, nós somos pecadores, né? A raiva realmente vem, só que nós não devemos deixar ela ficar enraizada dentro de nós. Devemos confessar para o Senhor, Senhor, eu estou com raiva, Deus, mas assim, não vem de ti, arranca de mim. Tira isso de mim. Porque nós sempre falamos, toda vez que tem o louvor, é tão gostoso a gente dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Só que falar isso e odiar o nosso irmão, nós estamos até que a palavra diz, né? Irai-vos, mas não pecai. Não pecai. Então, irar é humano, a gente pode irar, mas manter irado é pecado. Pecado, né, pastora? Quando eu escutei aquilo ali, porque muitas vezes assim, eu digo, Senhor, eu não quero enganar, eu não posso enganar a Deus. Assim, eu não posso esconder algo assim, não, eu não sinto raiva, eu sinto. Porque a gente tem que ser sincero. Não, porque raiva não é coisa de Deus. Só que a gente é falho, a gente sente. Só que, como a pastora falou, né, a gente ira, mas a gente não pode pecar. E quando a gente ama a Deus, não podemos então odiar o nosso irmão, né, pastora? Porque, né, se tu ama a Deus, tu ama o teu irmão também. Porque se tu ama a Deus e odiar o teu irmão, isso procede do maligno. Isso é um versículo tão forte, Leia, que quando a gente começa a dizer, nossa, abre o seu coração e diga para Deus como tu ama. Aí a gente começa, meu Deus, mas espera, Senhor, eu acho lindo falar que eu te amo, mas espera aí, Deus, eu tenho que cuidar, porque tem um irmãozinho que eu tô assim, tô com aquele pensamento, aquela ira, não posso deixar no meu coração, né? Confessar para o Senhor, confessar para os nossos pastores, confessar para cada um de vocês e pedir, Leia, eu não consigo. Essa semana, pastora, eu oro todo dia para Deus e digo, Senhor, tu me ajuda a amar aquela pessoa que está me fazendo mal? Todo dia eu estou orando. Só que teve uma hora que eu confessei para Deus e disse, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu não estou conseguindo. Só o Senhor pode me ajudar. Porque eu estou orando e pedindo para o Senhor, mas eu não estou conseguindo. Mas eu gostaria que o Senhor me ajudasse, me desse força para mim, porque com as minhas forças, por mais que a pessoa faz, a gente está sempre orando pela pessoa, a gente quer falar do amor do Senhor para a pessoa, só que assim a gente vai olhando que não está dando resultado, não vai dando resultado. Aí a gente disse, nossa, Deus, eu não estou conseguindo, mas assim, eu quero que tu me ajude a olhar para a pessoa com um olhar de amor. Né? Porque quando a gente, né, confessa para Deus e muda a oração da gente, daí Deus vai mudando a gente primeiro. Deus vai transformando a gente primeiro. Muitas vezes, quando assim, eu olhava uma pessoa e eu dizia assim, Deus, quebranta, dá um coração de carne, né, para ela. Aí eu parei de fazer isso e disse, Senhor, tu dá um coração de carne para mim, porque eu preciso de um coração de carne para amar cada vez mais aquela pessoa.
Porque só o Senhor para dar um coração primeiramente para a gente, né? Para a gente não olhar, porque se eu tiver o meu olhar, olhando para aquela pessoa e querendo que aquela pessoa tenha um coração de carne, mas eu tenho que ver eu primeiro, mudar eu primeiro, né? Uma mudança que venha de dentro para mim, né? Para eu poder, para ela ver realmente a diferença, né? E calar mais, ficar mais quietinha, não falar, né, tanto e ficar fazendo, né, compartilhar assim conversas à toa que não levam, né? Realmente assim a falar do Senhor, né? Porque se estamos aqui para agradar a Deus, é para agradar a Deus, é para obedecer a Deus. E a gente lê a palavra, porque quando a gente está lendo a palavra de Deus, né, a gente lê, a gente se maravilha com ela, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Só que, né, o principal que eu peço é praticar, pastora. É praticar. Porque praticar a palavra de Deus é importante. Aí eu quero acabar de ler ali no versículo 4 de Malaquias, que fala assim, ó, o sol da justiça e o seu precursor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairão e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Herope para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais e aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Amém. Mas esse é um versículo desde lá do 3 até aqui, de promessas do Senhor falando. E o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor é o nosso Deus. Tem um louvor que fala, grande é o nosso Deus. Confiamos no teu infinito amor. Amém. E nós temos que confiar no infinito amor do Senhor. Porque as promessas que Ele tem na nossa vida, ali no 2, quando fala, e que os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa alegria, falando ali que serão que nem os bezerros, esses bezerros pequenininhos, quando a pessoa solta, eles começam só a correr, a pular, a saltar de alegria, né? Ali será esse grande dia do Senhor, né? Olha a esperança, olha o que Deus, nele, né? A esperança que nós temos que ter. Ele nos dá ali a esperança. Sim. O escape. Um escape, né? Quando eu tirei foto de todos esses versículos e eu mostrei para minha amiga, disse, leia, vamos refletir nessa palavra, né? Os nossos olhos, né, estão abertos para ler. Tem pessoas que colocam palavras para nos deixar para baixo, para nos machucar, tem. Mas assim, ó, semana passada foi falado da palavra de Deus, que nós temos que meditar de dia e de noite, todo momento, todo segundo meditar, todo segundo estar com louvor. Depois que as meninas, nós estamos aqui na célula, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, e toda a vida que elas falam, escuta louvor, lê a palavra. Sabe, Leia, sabe, pastora? Eu acordo sempre com um louvor diferente no meu pensamento. Porque lá em casa, quando eu chego do trabalho,
porque de meio-dia é corrido, né? Mas assim, ó, chego 6h30, ligo a televisão, boto no YouTube, louvor, culto, ler a palavra. Quando eu vou ler muito de noite, aí me dá sono. Mas quando a gente acorda de madrugada, assim, que espanta aquele sono, eu não consigo dormir. Aí eu sempre falo Aí eu lembrei uma vez que a pastora falou, tu despertou de noite, vai na sala. Vai lá, bota o teu joelho no chão, começa a conversar com Deus. Aí a gente começa a orar. A gente não começa a orar só pelos nossos familiares, é pela igreja. Aí a gente começa, aí eu começo a lembrar da rua onde é que eu moro. Ô Senhor, tu sabes aquela casinha primeira, até a final eu não sei, mas tu sabe. Tu conhece cada um, eu não conheço, mas vai trabalhando na vida de cada um. Aí eu lembro do que a pastora falou, né? Eu estou andando na rua, vejo essa casa, já vou orando. Eu vou andando assim. Aí a gente não ouvir a palavra de Deus, não ouvir na célula, no alimento que a gente tem, a gente vai praticando e a gente vai lembrando. Por isso que é bom esses momentos assim, ó. Muitas vezes a gente, né? Porque sempre no dia que é pra gente vir, acontece alguma coisa. Eu não vou. Mas sempre tem algo novo, tem um aprendizado novo e a gente vai lembrando cada dia. A gente vai, que nem, né, a pastora falou do alimento, quanto mais a gente se alimentar, porque os que temem o Senhor, por mais que, agora eu estava lembrando num versículo, agora eu não lembro mais, por mais que venha a tempestade, por mais que venha a nossa casa, os dois fundamentos. Né? Aquela casa que está no fundamento na rocha e na areia. Né? Quando tu está firmado na rocha, que é Jesus, ouvindo a palavra, escutando louvor, os problemas vão vir. Aí agora eu me lembro que a pastora também estava ministrando sobre, né, por mais que tu ouve, às vezes aquela pessoa que tem aquele problema e que tu acha que ela está ruim, mas ela não está ruim, ela está tendo um ensinamento, está te colocando mais para cima do que tu colocar ela, dar uma palavra de apoio para ela. Porque pode vir tempestade, pode vir o vento, que é o inimigo soprando ou sobre o teu filho, ou sobre o teu casamento, ou sobre dinheiro, sobre qualquer coisa que aconteça. Mas tu nunca vai esquecer, não, mas eu tenho um Deus que é maior do que todos esses problemas. Eu tenho um Deus que pode fazer a tempestade sair. Se nós estamos no barco com Jesus, essa tempestade fica fraca. Jesus faz a tempestade se acalmar. Sim. Né, pastora? É verdade. Porque, assim, no mesmo momento que a gente tem uma aflição, quando sente paz no coração, agora estava lembrando de algo que aconteceu. Estava acontecendo um problema, daí assim, ó, quando tem um problema acontecendo e quando a gente sente um paz no coração, aí que a gente tem que acalmar, porque não vai. Deus está no controle, Deus vai cuidar de tudo, não adianta a gente se desesperar, né? Porque é só acalmar o nosso coração. Que nem diz aqui louvor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Né? Quantas vezes a gente tem que aquietar nossa alma, dizer, cala a boca, alma. Se aquieta, fica quieta, né? Espera em Deus. Porque a Ele a gente vai sempre louvar, a Ele a gente vai sempre ter um testemunho para contar nas nossas vidas. Amém? Amém. Amadas, né, vocês têm alguma coisinha para falar? Né? Esse é o que eu tinha hoje para falar na célula. Né, sobre a confiança no Senhor. Nós não podemos duvidar, né, da bondade de Deus em nossas vidas, né? Porque o Senhor nos dá grandes provas, né, do que está acontecendo, e vai fazer muito mais. Isso é só o começo, né? Porque cada um já tem tanta experiência com o Senhor, né? Deus já tem feito tantas coisas maravilosas, tanto livramento. E Deus está no controle, né? Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Amém. Aqui estávamos lendo ali no 3:15, né? No 13, né? 3:13. Se vê um pouquinho mais pra frente, no 3:8, no 3:6 fala, né? De fato, o Senhor, não mudo. O Senhor jamais muda.
né? A gente pode mudar com o Senhor, a gente pode esquecer de orar, a gente pode deixar de ler a palavra, a gente pode falar de algo de Deus para algum irmão, mas o Senhor nunca vai mudar com a gente. Ele é Deus, então Ele não muda com a gente, né? E depois aqui fala assim, ó, que em nosso relacionamento diário com Deus, uma das coisas que mais apreciamos sobre Ele é o fato de que podemos contar com Ele, contar que Ele não mudará, né? E amamos a Deus e podemos confiar a Ele porque Ele nunca muda. Ele diz em Malaquias 3,6, basicamente, é assim que eu sempre fui e é assim que eu sempre serei. Se existe alguma coisa com a qual você pode contar é que Jesus nunca muda. Ele pode transformar qualquer coisa que precise ser transformada, mas Ele sempre permanece constante, firme e eterno. Amém. Amém? Ele sempre vai ser Deus. Ele jamais vai mudar. Ele é eterno. Então, assim, se ele está falando uma palavra dura, ele vai continuar falando a palavra dura. Tu pode ler, eu não quero isso, eu vou virar, eu quero uma palavra suave. Mas daí no outro dia vai vir de novo a palavra dura, porque ele quer te ensinar naquilo. Porque o pai corrige quem ama, então tu não quer, mas no outro dia tu vai abrir de novo, porque tu vai aprender naquela palavra. Amém? Foi o que aconteceu comigo ontem. E o que a pastora que falou, né, que estava falando, que ela falou assim, que a gente é humano. O medo, a gente pode ter medo, mas a gente não precisa continuar com medo, né? A gente, a gente falou, né? A gente pode ter ira, mas a gente não pode continuar com a ira, né? Então, é mesmo assim o erro, o pecado. A gente pode pecar, mas não continuar no pecado, né? Por quê? Porque a gente tem Jesus, né? A gente tem Jesus e é Ele que nos transforma dia após dia. Tem pessoas que falam palavras duras, mas aqui diz na palavra de Deus que a boca fala que o coração está cheio. Então, se essa pessoa está cheia de raiva, de rancor, de ódio, de ira, é o que ela vai abrir a boca e vai falar. Se ela tiver amor, mansidão, sabedoria, o que ela vai falar? Vai falar palavras de amor, de consolo, de bênção, né? É isso que vai falar. Então, a gente tem que, é por causa disso que a gente tem que buscar a Deus. Buscar a presença de Deus. A presença de Deus está aí todos os dias. Jesus está aí todos os dias. Ele quer que a gente tirasse um tempinho para Ele, né? Porque a gente tira lavando a louça, mas Ele quer um tempinho ali, ó, quietinho com a gente, né? E é nessas horas, né? À noite, quando a gente acorda, é ali que Ele vai falar com a gente. Porque ninguém tá te falando contigo, ninguém tá te chamando, ninguém tá... Ô mãe, eu quero isso. Ô mãe, eu quero aquilo. Né? Ninguém, é só tu com Deus. Então a melhor hora do dia é a noite. É a noite na madrugada. Quando tu não estás conseguindo dormir, ou quando tu bota o despertar para tu acordar para ler a palavra, que eu faço. Porque antes, quando eu trabalhava na maminha, eu acordava de madrugada para orar. Eu não consigo mais. E Deus sabe o que eu estou falando, eu não consigo mais acordar de madrugada. Então, assim, eu pego o celular e boto o despertar. Para mim, acordar de madrugada para falar com Deus, conversar com Ele. Uma vez eu pedi para o Espírito Santo, Léa. Amém. Eu pedi para o Espírito Santo, eu disse, Espírito Santo, é para orar? Então, assim, eu me acordo às 3 horas da manhã. Ele me acordava. Aí despertava o meu sono, opa, o Espírito Santo está me chamando para orar. Aí eu pegava e ia lá orar. Porque eu também, eu não consigo assim, acordar por si, né? E eu não sei se tem específica hora, não tem, pastora? Só que eu pedi para o Espírito Santo, 3 horas da manhã eu quero acordar. E é realmente aquela hora do silêncio, não tem barulho nenhum. Não tem ninguém para te chamar e realmente dá para ter bons papos com o Senhor. E quando assim, que nem tu falou, né? A gente tem que estar atento. Que nem a pastora fala, a gente tem que estar atento. A gente, né, nós falando aqui, a gente tem que estar atento ao que Deus está falando para praticar, porque não é só ouvir e ir para casa. Então, eu ouvi segundo a pastora e ontem eu coloquei em prática a pastora velha. Ontem lá com a Cátia, eu botei em prática. Nós fomos lá conversando a tarde toda, fiquei até as 4 horas da tarde. Fui das 2 às 4, mas foi bênção, glória a Deus. Eu aprendi com ela, ela aprendeu comigo e foi bênção. O que a pastora ali falou... como é que era o nome dela?
daquela Ai, a missionária, o que ela falou ali, aí eu pude botar em prática, eu aprendi e passei para ela. Como é bom a gente aprender e ensinar alguém e a gente aprender com ela, né? E daí aprendi umas coisas com ela, né, nós oramos juntas, nós conversamos, como é bom. Aí eu agradeci a Deus, porque se a gente, e já pensou se eu não tivesse ouvido nada, né? Ontem eu disse, Deus, muito obrigada, porque eu ouvi e pude praticar sim. Então, daí aí eu quero ouvir e praticar. Eu quero ouvir e praticar, pelo menos assim, eu sei que eu estou andando com Deus, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou ouvindo e praticando, estou ouvindo e praticando. Amém? Amém. Dona Vera. É que aqui também fala, né, que ele nos dá, como é que se diz, as maneiras, ele oferece maneiras aqui, ó, ele está dizendo em todos os versículos, né, até o último ali, ó, converterá o coração dos pais aos Isso. filhos e o coração dos filhos aos pais, É. para que não venha ferir a terra com maldição. Isso. Então, isso é compromisso nosso É. de mudança, não é? É um compromisso para nós oferecer o melhor que nós temos para o Senhor. E o melhor que nós podemos oferecer para o Senhor, enquanto que nós estamos aqui, é o compromisso de mudança, conversão, converter-vos. Amém. E esse é o nosso compromisso, é o compromisso que Ele nos dá aqui, né? Para que Ele não venha ferir a terra. Então, o mundo está sendo ferido, está sendo atingido. Por quê? Muitas vezes por isso. Coração duro, não quer aceitar as diretrizes do Senhor, não quer aceitar, porque ali quando Malaquias morreu, né, ficou 400 anos, o Senhor ficou calado. Não mandou mais, né? Está aqui, ó. O período de 400 anos, Deus ficaria em silêncio, até que João Batista veio a anunciar o Messias. Então nós não vamos mais ficar sem a voz do Senhor, porque Ele veio, ele nasceu, Ele morreu, Ele deixou a glória dEle, Ele morreu para que nós tivéssemos a presença dEle todos os dias da nossa vida. Então Ele é o nosso maior, né? O que nós temos realmente fazer o melhor para Ele. Está no nosso coração assim de fazer o melhor para Deus, porque Ele nos deu o melhor. Mas nós temos que fazer a diferença, né? A diferença é entre o que serve e o que não serve. Né? O serve, o sim, sim, não, não. E a humanidade hoje está assim, ó, misturando sim com não. E nós dentro da família também, muitas vezes nós respalamos, né? Não, e logo vem o sim, porque daí está te incomodando o não. Não, 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 não. Ah, faz de uma vez e para, né? Não é isso. Nós temos que dar o melhor, consciente de que nós temos o livre-arbítrio e que nós temos também como é que se diz, a responsabilidade de que Deus não venha ferir com maldição a nossa terra. Porque nós temos que ser diferentes. Porque Ele é um Deus justo. Amém. Ele é Deus de justiça. Ele é o Deus do amor? Ele é Deus de amor. Mas Ele também é um Deus de justiça. Então, não adianta a gente só pregar o Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor, e não mostrar o lado de que Deus é justo. Deus é justo. O arrependimento, né? O arrependimento. E é isso que Ele pede. Arrependei-vos. Convertei-vos. E a responsabilidade é nossa, né? Nós que temos o livre-arbítrio de dizer eu quero ou não quero. Sim. O sim ou não. Porque a gente não pode andar numa religiosidade. Né? A gente tem que andar com Jesus. Religião é uma coisa, Jesus é outra. A gente não pode dizer, eu vou para a igreja só por ir. Não, tem que ter um objetivo. Né? Tu vai porque tu ama a Deus. Né? Tu não vai só para buscar porque eu quero a minha família salva. Eu vou porque eu amo a Deus. Né?
E tudo que vai vir, a consequência, se tu ama a Deus sobre todas as coisas, Deus vai dar o melhor para ti. E obedecê-lo também, né, Léa? Sim. Aquela se atentamente ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais desviar. Verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus. E essa palavra, se a gente lê ela mesmo, do 3 até o Malaquias, todo é o ensinamento, tá? Do 1 até o... Porque aqui fala em Malaquias 1, já fala o amor de Deus por Israel. Isso. Né? Que Deus ama, né, Israel, então a gente tem que sempre estar orando por Israel. Depois fala a rejeição dos sacrifícios impuros. Isso. Depois fala a repreensão aos sacerdotes. Povo de Deus, ele por causa disso que Deus repreende. Repreende. Né? Ele repreende a repreensão aos sacerdotes. Depois fala assim, ó, a infidelidade de Judá. Né? Aí vai, né? O dia do julgamento, depois roubando a Deus, né? Que fala do que a gente está roubando. Depois aqui no 4 fala o dia do Senhor. Ele é tudo completo. Tudo completinho, gente. Se vocês analisar, ele é todo, do começo ao fim, ele completa tudo. Ele começa com amor e acaba com o dia do Senhor. Eu disse, né? Nós temos a responsabilidade, ele colocou nessas páginas, a responsabilidade de oferecer o melhor para o Senhor. Melhor que nós tivermos oferecer para o Senhor. Não só em bens, mas em palavras, em ânimo, em, como é que se diz, em permanecer. Eu permaneço, Senhor, porque eu creio que eu tenho essa esperança que foi falada aqui. Isso, Ele nos deu a esperança. Eu creio na tua esperança. Eu creio, eu tenho fé, e a fé nos dá a esperança no que tu falou, que já é nosso, né? Então depende de nós, porque como diz ali, né? O povo dele de Israel não quis ele, negou o Senhor, né? Mas ele ainda é povo do Senhor escolhido, então nós temos que orar por Israel. Tem que orar, é verdade. Se analisar, olha, se ler, analisando tem muita coisa bem pra gente. Mesmo, tem bastante coisa para estudar. Tem os mínimos detalhes. A gente aprende muito com Malaquias. Tem muita coisa, né? Tem a espera, tem o trabalho, né? A fidelidade. Meu Deus, tem muita coisa para aprender com Malaquias. E o Malaquias, né? eu via ele só como sobre os dízimos. Eu também olhava só por causa que falava, porque assim, ó, geralmente falava só sobre dízimo. Sim. Só sobre dízimo e oferta, não era, pastora? Mas ele fala muito inteirinho ali, se a gente começar a ler. Está atenção de cada detalhe, né? A gente aprende muita coisa. Né? Mas é bom, glória a Deus. Obrigada a Deus por essa palavra. E vão tirar por capricho, por uma obediência. Leia o livro de Malaquias até quinta-feira que vem, para a gente aprender. E desse Malaquias do 1 até o 4, a gente tira algo para quinta-feira que vem a gente passar aqui. Sim. Amém? Né? Porque cada um faz um resumo até diferente, daí a gente vai até mais, né? Quanto mais a gente escuta, mais a gente vai, né? Que a dona Vera fala de um jeito, a Léa de outro, a gente vai. Porque a gente poderia toda quinta-feira, né, pastora Vera? Toda quinta-feira, esse que a gente lê, a gente podia, por exemplo, assim, ó, hoje a gente lê Malaquias, então até quinta-feira que vem a gente vai ler Malaquias para passar algo para quinta-feira que vem. Depois, quinta-feira que vem, quem ministra, quem dá a palavra, daquela palavra a gente vai na outra quinta, e vai passando assim, e daí a gente vai aprendendo um pouquinho com aquele versículo. Né? Não fica só na quinta, fica a semana toda, até na outra quinta a gente, né, fazendo na outra quinta pode ser uma outra palavra. Isso, mas aí a gente já estudou essa aqui. Então, mas na quinta-feira que vem, que a outra pessoa vai dar a palavra, aquela palavra vai ser para outra quinta daí. Isso. Né? E vai indo assim, que a gente vai aprendendo,
um pouquinho, porque daí a gente só lê na quinta, depois vai para casa, a gente lê outros versículos e aquilo fica E ali. adulta é que nem né? fica que nem decorrer do mês, porque vamos dizer que 4 quinta-feira por mês, né? Dá pra, né, fazer um resumo, né, daqui, Ah, sim. assim, ó, agora que nem vocês falaram do Malaquias, a próxima vez pode ser de outro livro. Isso, da né? quinta-feira que vem é outro, daí vai isso, sim, pra gente ir aprendendo, né? Aprendendo. Quanto mais a gente aprender, né, mais a gente se alimenta. É mais... muita, umas aprendem com as outras, e nós Amém. aprendemos com Jesus, né? Amém, é verdade. Amém, glória a Deus. E, pastora Vera, quer passar mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí, né? Ela resume isso aqui, né? Resumida que realmente nós temos que estar disposto à mudança. Isso. É um convite Sim. para nós se dispor a mudar as coisas, é um chamado aqui, né? Valquíria, quer falar algo, Valquíria? Valquíria só ouve, não fala nada. Tá bom. Ah, tá bom. A Valquíria disse assim, ó, eu vou ouvir atentamente a voz do Senhor. É a Valquíria. Amém. Amém.